E aí pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica, nós vamos começar uma nova série um pouco mais curta, que se chama Jesus é Mestre, quem sou eu? Lucas 14 e Mateus 10, você vai entender um momento ali que diz o seguinte: uma grande, numerosa multidão acompanhava Jesus. Dentro dessa multidão, com certeza, existiam os interessados mesmo, né? Existiam os interesseiros, existiam os focados que estavam ali por causa de um milagre específico, de uma bênção específica. Existiam os perdidões que nem sabiam o que estavam fazendo ali. Existiam os Roberts, né? Aqueles que queriam aparecer simplesmente de fundo na cena. E existiam os arruaceiros, existia ali um pessoal que talvez estava ali para tentar, sei lá, fazer confusão, alguma coisa do tipo. De qualquer maneira, todas as vezes que Jesus se deparou com uma grande, numerosa multidão, ele aplicou esses princípios que a gente vai falar aqui. Ele olha para aquela multidão e diz o seguinte: todo aquele que vem a mim, vou fazer uma pausa. Ele fala todo aquele, não precisa ser importante, não precisa ter renome, não precisa ser um youtuber famoso e tirar foto com Jesus, que aí Jesus aceita, para ter mais engajamento, para ter mais likes. Não, gente, qualquer um, isso inclui a mim e a você, que vem até ele, ou seja, o caminho a Jesus está aberto, não está fechado, a agenda de Jesus não é tão ocupada que não possa receber você. A gente consegue ler lá em Mateus 11, 28, que diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, esse apelo que Jesus está falando significa que tanto aquelas pessoas honestas que aplicaram a sua fé, que viram em Jesus realmente quem ele é, o Salvador. Então, tanto aquele que vem a Jesus, quanto aquele que realmente entendeu um apelo da salvação de Jesus, está incluso nessa história. Mas daí Jesus continua: todo aquele que vem a mim, mas ama mais os pais, o cônjuge, os filhos, os irmãos, e a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Queria ressaltar algumas coisas aqui. A primeira coisa é a palavra amor. O amor está vinculando tudo isso por quê? Bom, João diz que Deus é amor. Ele não tem, não sente, ele é amor. Como que nós podemos nos relacionar com amor, gente? Com amor? Também a gente entende lá ali em João, também 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos amou de tal maneira que ele morreu por nós. Ele, inocente, nós culpados. Ele, o sangue dele vertido, faz com que ele pague os nossos pecados, as nossas culpas, e a inocência dele passa para nós, a ponto de ele não se apegar ao próprio fato de ele ser Deus, mas se esvaziar da sua glória, se tornar uma criação, e ele se tornar homem, entrar no espaço-tempo que nunca antes tinha sido impeditivo para ele. E ele não simplesmente se apegou à própria vida, porque ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Por que ele está apelando para o amor? Porque Deus é amor. É o amor de Deus, que pelo fato de Deus nos amar é que nós podemos ser salvos. É pelo fato de Deus nos amar que nós podemos ter esperança. E a maneira mais correta de a gente conseguir intencionalmente participar de um relacionamento vivo com Deus é baseado no amor. Então, amar Deus acima de todas as coisas é, em última instância, simplesmente devolver o que Deus faz conosco, querido. Amar a Deus não é a mesma coisa do que amar qualquer um. Fazer as coisas com Deus não é a mesma coisa do que fazer as coisas com qualquer um. Confiar em Deus não é a mesma coisa que confiar em qualquer um. Por quê? Porque ao contrário de tudo, Deus é justo, Deus é bom, Deus não é partidário, Deus leva tudo em consideração. Deus tem o melhor para a nossa vida. Mas tem uma outra palavra que ressalta aqui: discípulo. Jesus está olhando para toda aquela multidão e dizendo: eu não quero só pessoas interessadas, interesseiras, eu não quero só pessoas que me acompanhem nas minhas viagens. Eu quero mais do que isso. Se você acha isso bom, vem ficar mais perto de mim. Eu quero discípulos. Isso significa duas coisas. Primeiro, Jesus é mestre. Jesus é o nosso exemplo seguro. Jesus é aquele que agrada o Deus Pai completamente. Ele quer ser o nosso exemplo para que nós podemos experimentar
também essa questão. Por que ele também está falando sobre discípulos? Porque apenas aquele que é discípulo, que segue o que Jesus faz, que anda perto de Jesus, seguir alguém é andar perto desse alguém, é que pode realmente entender o coração de Deus. Entrar nessa questão de ser discípulo e de Deus ser o nosso mestre, significa que Ele rasga realmente o coração para nós, e nós rasgamos o coração para Ele. Nós temos comunhão, nós entendemos um ao outro na base do amor. Mas aí Jesus continua. E também, aquele que não toma a sua cruz, ou aquele que não renuncia, ou aquele que não nega-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Por quê? A cruz era um instrumento de morte, que os romanos sentenciavam alguém, e esse alguém teria que andar pelas ruas, segurando ainda aquela cruz, aquele instrumento de morte, como fosse uma marcha da vergonha, para querer dizer o seguinte: eu fui sentenciado à morte, que todos saibam. Olha que coisa terrível aquilo era, né, gente? E Deus está querendo isso de mim, então? Calma. O que Deus está falando? Não é que todo mundo vai precisar morrer numa cruz fisicamente. É que da mesma forma, nós morremos para os nossos velhos interesses que nos afastavam de Deus. Nós morremos para nós mesmos, que aquilo que da minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus, eu preciso perder para Deus. Mas volto a dizer, perder para Deus é ganhar. Perder para Deus não é simplesmente perder para um chefe. Não, gente. Para com Deus é diferente. Deus é amor, Deus é bom. Primeiro, vim até Jesus. Vinde a mim. Depois, amar a Deus acima de todas as coisas. Tomar a sua cruz. E agora? Então ele diz, vinde após mim. Siga-me. Seja meu discípulo. Deixa eu te fazer essa pergunta, querido. Se você estivesse naquela multidão, Jesus continuaria sendo mestre, Deus, o Salvador. Quem é você diante dessa história? A gente vai continuar na próxima aula. Deus te abençoe.